Oi, gente, meu nome é Ana Clara. Hoje o vídeo vai ser sobre os principais sintomas respiratórios das doenças pulmonares em si. Hoje a gente vai falar de tosse, hemoptise, a gente vai falar sobre dispneia não, que é a aula de dispneia. Eu tenho que gravar um vídeo específico para ela, porque ela é bem importante. Cianose, eu acho que eu já falei sobre baqueteamento digital. E por incrível que pareça, esse assunto condiz com a minha condição atual, porque eu estou resfriada, estou tossindo, estou no meio do vídeo, eu vou soltar umas tosses, a minha voz pode falhar, mas a gente sempre vai estar aqui, tá? Espero que isso não interfira no vídeo. Então, tô tossindo, vou começar falando da tosse. O que acontece, gente? A tosse, ela basicamente ela é um mecanismo de proteção, porque ela impede que organismos irritativos ou partículas que podem causar algum problema no nosso corpo entre dentro do nosso corpo. Então, quando a partícula meio que entra, a tosse é a maneira da gente expelir a partícula, esse agente irritativo para fora novamente. Então é o seguinte, a gente respirou, a gente fez a expiração, inspira, tá? Então fez a inspiração vamos dizer, dessa partícula. Essa partícula, ela vai causar uma reação no nosso corpo em que as nossas células epiteliais, né? Não as células epiteliais, perdão, as nossas terminações nervosas elas acabam funcionando, então ativa o mecanismo de que a gente, antes de tossir, a gente inspira profundamente. Aí o que vai acontecer? Vai ter o fechamento e a abertura da nossa glote ao mesmo tempo. Então a gente inspira. Peraí, tô raciocinando. A gente inspira a partícula, as nossas terminações ficam sensíveis, a fenda glótica, a nossa glote, ela fecha e abre ao mesmo tempo de maneira abrupta, assim, e a gente vai utilizar as nossas musculaturas intercostais, a nossa musculatura diafragmática, a nossa musculatura do abdominal, tudo para expelir essa partícula, esse organismo para fora. Então, olha só, a tosse ela é um mecanismo de defesa do organismo que visa impedir a entrada de agentes irritantes e partículas no aparelho respiratório. Como que acontece? Você vai ter ativação de terminações nervosas subepiteliais pelo agente invasor, foi o que eu falei, nossas terminações nervosas elas são ativadas quando esse agente invasor ele entra, quando a gente inspira ele, culminando numa inspiração profunda, seguida de um fechamento abrupto da fenda glótica e da sua abertura. Então, ela vai abrir e fechar rapidamente, acompanhada pela contração brusca da musculatura intercostal, né, que é a musculatura aqui do nosso peito, são 3 músculos que tem aqui, se eu não me engano, diafragmática, 3 músculos intercostais que eu digo, né, e abdominal. Ana Clara, mas que agentes irritativos, o que pode causar a nossa tosse? Quais são esses agentes? Gente, eles podem ser agentes químicos, por exemplo, alguns gases podem fazer com que a gente acaba tossindo fumaça. Eu, quando me encho de fumaça, minha filha do céu, eu começo a tossir pra caramba. Há mecanismos mecânicos, secreção, o corpo estranho, por exemplo, quando a gente tá com resfriado, geralmente a gente costuma apresentar catarro, né? Expectoração. Então, o que acontece? O catarro que tá aqui, ele é prejudicial, ele é irritativo, então o nosso corpo quer expelir ele. Então, a tosse é uma forma. É a vizinha. A tosse é uma forma da gente expelir esse catarro para fora. Tanto que eu, por exemplo, tô tomando um remédio que é um expectorante, que aparentemente não está fazendo nada, né? Que era para estar agindo, mas não tá agindo. Enfim, o ambiente mesmo, gente, também influencia. Ar frio, mudança na temperatura. Isso que acabou comigo, essa mudança na temperatura fez com que eu me resfriasse. Aí, caso em ar frio, eu não posso pegar vento frio que eu começo a tossir, entendeu? Então, esses são exemplos que a gente tem. Então, a gente tem químicos, que eu falei que seriam os gases, a gente tem os mecânicos, que seria justamente o catarro, que seria um corpo estranho. Vamos supor que a gente
comeu a comida, quando a comida, em vez dela ir para o sistema digestório, ela vai para o sistema respiratório, por engano, né, que não dá tempo da epiglote fechar, aí, vamos dizer que a gente acaba tossindo para tirar essa comida, né, quando a gente acaba engasgando, né. É, agentes térmicos, eu falei, né, temperatura, eu falei do ar frio, inflamatórios e alérgicos, tá, gente? Asma, vírus, bactérias, todos esses podem causar tosse. E como que a gente vai classificar a tosse? A gente classifica a tosse na duração dela e se ela tem presença ou não de catarro, né? Que a gente não chama de catarro, a gente chama de escarro. É escarro que se chama, expectoração, né? Escarro é catarro, né? Então, mas vamos lá. Sobre a duração. Se a tosse ela for até 3 semanas, então você tem uma tosse aguda. Então não é algo que você precisa se preocupar tanto assim. Então é o quê? É um resfriado, é uma sinusite, é uma pneumonia. Agora, quando a tosse for de 3 até 8 semanas, aí já é uma tosse subaguda. Então, é uma tosse que vai acometer em doenças que você já tem que se preocupar, que é no caso, por exemplo, da tuberculose. Então, a gente sabe, nossa, se Deus me livre e guarde, minha tosse persiste até a 7ª semana. Então, eu já tenho que ficar mais atenta, porque pode ser algo mais sério. E é claro que com isso você vai ter que ter a anamnese e tudo mais. É porque, às vezes, vai ter pacientes que vão chegar em você se queixando só da tosse. Então, a tosse seria seu único sintoma. Ai, Ana Clara, o que eu faço com isso? Então, você tem que correlacionar com os sintomas associados, perguntar, fazer toda aquela parte da anamnese, né, aquela revisão dos sistemas e tudo mais assim, para correlacionar, bater com o caso. Em outros casos, você vai pedir uma tomografia, outros um raio-x, então tudo vai depender assim, né? Agora, se a tosse for crônica, o que seria uma tosse crônica? É uma tosse acima de 8 semanas. Aí já entra as coisas bem sérias, que, por exemplo, pode ser um gotejamento pós-nasal, pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico, pode ser asma, por exemplo. Então, assim, a quantidade de duração da tosse, ela vai indicar quando é uma doença que a gente deve é, se preocupar, quanto com uma outra que a gente não precisa ficar tão em alarme assim, né? Novamente, aguda, se for até 3 semanas, então é uma coisa básica, resfriado, sinusite, pneumonia. Subaguda é de 3 a 8 semanas, é algo mais que você precisa ficar atento, que pode ser uma tuberculose. E acima de 8 semanas, aí já é crônica, aí você sabe que pode ser asma, pode ser essas doenças do refluxo gastroesofágico, por exemplo, são, são perigosas. A doença do refluxo gastroesofágico, se você não tratar ela, pode levar. Eu não sei se era um carcinoma ou um adenocarcinoma, mas eu acho que é um adenocarcinoma esofágico. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, é um adenocarcinoma esofágico. Então tem que ficar bastante atenta. Olha só. Principais etiologias da tosse aguda: broncoespasmo, pneumonia, rinite alérgica, coqueluche, tuberculose. Lembrando que a tuberculose pode ser aquela O que eu aqui tô falando é de aguda e subaguda, tá? Resfriado comum, que é no meu caso, sinusite bacteriana, insuficiência cardíaca congestiva descompensada também pode causar. O porquê? Pra ser sincera, eu não sei dizer o motivo, mas pode causar. Tromboembolismo pulmonar. Agora, tosse crônica. Quais são as principais etiologias que pode causar uma tosse crônica? Tuberculose. A tuberculose ela seria subclínica aqui nesse caso, né? Então, mas tá. Tuberculose, asma, doença do refluxo gastroesofágico, DPOC também pode causar, tá? Que seria a nossa doença pulmonar obstrutiva crônica. Gotejamento pós-nasal, medicamentos, o IECA, que é aquele medicamento. Cara, o IECA eu esqueci, mas de verdade, eu esqueci. É uma coisa que eu tenho que rever, o farmacologia, mas eu acho que ele é um antihipertensivo. O efeito colateral dele é justamente causar tosse, entendeu? Ele
Não, ele é uma angiotensina. Angiotensina? É que meu celular tá em italiano, calma lá. Não, o IECA, ele é um antipertensivo mesmo, entendeu? Não é tipo, a gente tem o IECA, bronquiectasia, tabagismo, tudo isso pode causar uma tosse crônica, tá? Tirando a tuberculose, que é subclínica. E uma observação seguinte. Ah, Ana Clara, e no caso do câncer de pulmão? Gente, o câncer de pulmão, ele geralmente vai ser uma tosse aguda, tá? É incomum você ter um câncer de pulmão e a tosse for crônica, pelo menos é o que eu notei, olha. E eu sempre tiro minhas informações do slide, nunca tiro do além não, tá? Então, ó, o câncer de pulmão, insuficiência cardíaca descompensada, fibrose pulmonar, infecção pulmonar por parasitoses, corpo estranho e broncoaspiração representam causas infrequentes de tosse crônica. Então, no caso aqui a gente viu que realmente a insuficiência cardíaca congestiva descompensada realmente tava ali encaixado na, na tosse aguda. Agora, no caso do câncer, também vai ser uma tosse aguda, tá? Ficar atento nisso daí. E foi que foi que eu falei. Como que você vai investigar uma tosse aguda e uma tosse crônica? Quando o paciente chega e apresenta a tosse como o único problema dele. Aí faz sempre investigar com sintomas relacionados. Então, por isso que é necessário você ter uma boa anamnese. Não adianta você fazer um exame físico e a anamnese for uma merda, entendeu? Não adianta, você tem que ter uma boa anamnese para você correlacionar o caso clínico. Tanto que na faculdade a gente aprende que eu acho que 85% dos casos a gente resolve com a anamnese, os outros 15%, ou melhor, os outros 10%, sou péssima em matemática, tá? Os outros 10% seria o exame físico e os outros 5% seria os exames complementares que a gente tem. Então, como que seria a anamnese da tosse? A localização é porque, assim, a, não sei porque tá localização aqui. Na minha cabeça, localização sempre vai ter algum problema na garganta. Enfim, vai estar aqui a primeira, porque são 7 atributos, né? Então tem a localização, a quantidade. A quantidade. A quantidade. Ah, você tá. Quantas vezes por dia você tá tossindo? Ah, doutora, eu tuço muito, várias vezes no dia. Ah, mas é frequente em quais momentos? Na parte da manhã ou na parte da noite, quando eu vou me deitar? Ah, e essa tosse dura quanto? Tem que ver a duração também. Ah, dura uns 10 minutos, dura uns 5 minutos. Qual que é o fator que piora? Ah, ela piora à noite. Que é o fator de melhora? Ah, ela melhora quando eu tomo um expectorante. Mentira. Que mais? Quais são os fatores desencadeantes? O que você faz que desencadeia, que faz com que essa tosse volte, entendeu? Perguntar sobre isso, ver os sintomas associados, ver a qualidade. Foi o que eu esqueci de falar, né? Sobre a qualidade da tosse, né? Se a tosse, se ela for seca, é uma tosse sem expectoração. Se a tosse for produtiva, é uma tosse com expectoração. Então, nessa tosse, você é uma tosse seca, você tem catarro ou uma tosse sem catarro, entendeu? Lembrando sempre de usar os termos leigos para o paciente, porque ele não é obrigado a ficar sabendo os nomes técnicos. A gente é obrigado, o paciente, né, não. E muitas vezes o paciente, se você não usar o termo que ele entenda, ele vai ou confirmar que tem só para, né, não fica com vergonha, o paciente se sente constrangido, ou ele até tem aquele sintoma, mas como ele não sabe que tem, ele acaba recusando, falando que não tem também, né? Então tem que ficar atento a isso. Então, sobre a tosse, a gente falou. Agora eu vou entrar na parte da hemoptise. A hemoptise, ela é o vômito com sangue. Pode ser tanto, não vou dizer assim normal, né? Mas pode ser desde hemoptóico, que seria
uma quantidade certamente considerável de uma hemoptise, ou se não maciço, que é quando é grandes quantidades, assim. No caso desse específico do maciço, ele é muito difícil você quantificar. Geralmente a gente considera maciço quando você tem um vômito com sangue entre mais ou menos uma quantidade de 400 a 600 ml por dia, em 24 horas, sabe? E, geralmente considera isso, mas nem sempre é isso. Às vezes pode ser mais que isso, às vezes pode ser um pouco menos que isso, então vai depender. Não tem como ser quantificado assim direitinho. E na hemoptise, você tem que ficar muito atento, justamente se for maciço, porque o paciente ele pode morrer, vai levar à morte. Ah, Ana Clara, ele vai morrer por hipovolemia? Não, gente, ele vai acabar morrendo por hipoxemia, tá? Por hipoxemia não, aliás, por asfixia, né? Acaba vomitando tanto que quando você vomita, você não consegue respirar ao mesmo tempo, né? Então tem essa parada aí também, né? É, Então, olha só, a hemoptise é a expectoração sanguínea que vai se originar das vias aéreas inferiores, tá? Existem as vias aéreas superiores e inferiores. As superiores seriam boca, laringe e faringe, e abaixo seriam abaixo da laringe. Então, seria pulmão, seria brônquios, bronquíolos, alvéolos, sabe? Essas estruturas assim. Então, a hemoptise, ela vai estar relacionada com algum problema abaixo da laringe. Então, pode ser algum problema nos brônquios, pode ser algum problema na traqueia, pode ser algum problema nos alvéolos em si, nos bronquíolos em si, entendeu? Então, para você descobrir qual que é o problema, tem que fazer a anamnese. Eu acho que é aqui que entra no caso da localidade, né? Mas estava a localidade ali na parte da tosse, no slide também estava, e eu não sei o porquê. Então, olha só, a hemoptise pode ser confundida. Isso aqui é atenção, tá, gente? Vou até para supinhar aqui para mim. Ela pode ser confundida com sangramento nos seios nasais e nas fossas nasais, tá? Pode ser confundida com sangramento na laringe, na cavidade oral, com uma hemorragia digestiva alta também, tá? Ah, Ana Clara, como que eu vou diferenciar de quando, por exemplo, uma hemorragia digestiva alta de quando é uma hemoptise, que é um problema, por exemplo, sei lá, no meu pulmão, no meu brônquio? A anamnese. A anamnese, ela vai te dizer isso. Então, ó, a hemoptise pode ser confundida com sangramento dos seios e fossas nasais, faringe, cavidade oral, laringe ou uma hemorragia digestiva alta. Por isso, uma anamnese detalhada auxilia na identificação do local do sangramento. A quantidade do sangue expelido é variável, foi o que eu falei, pode ser desde hemoptóico, uma quantidade assim considerada normal, até o sangramento maciço, é de difícil mensuração. Então, a hemoptise, tipo assim, você pode acabar engolindo ela, ou ela pode ser acabada sendo aspirada, ou seja, ela entra nas vias respiratórias em vez do sistema digestório. Então pode acontecer isso, tá? E foi o que eu falei, definição de hemoptise maciça, ela imprecisa, eu falei que era de 400 a 600, né? Mas eu errei. É de 100 a 600 ml no período de 24 horas. Deve ser considerada quando o sangramento é ameaçador à vida, porque a pessoa morre por asfixia, ela não morre por hipovolemia, tá? Aí tem algumas causas aqui que pode causar hemoptise. São várias causas, gente. Vou falar três de cada aqui, tá? Doença das vias aéreas. Pode ser corpo estranho, pode ser bronquiectasias, pode ser uma bronquiolite. Olha, bronquiolite não, pode ser uma bronquite aguda ou crônica. Doenças cardiovasculares, pode ser uma síndrome da veia cava superior, pode ser um tromboembolismo pulmonar, pode ser uma hipertensão pulmonar. Outras, pode ser algum trauma, pode ser uma causa idiopática que você não sabe dizer ao certo qual que é a causa, pode ser a droga, inflamatória, pode ser pneumonia lúpica, granulomatose de Wegener. Aí tem uns nomes muito esquisitos aqui. E nas infecções, isso aqui que seria legal, ó. Legal, sim, que eu digo importante pra gente. Na pneumonia, então, uma pneumonia pode ter presença, sim, de hemoptise, tuberculose também, abscesso pulmonar.
como a gente está estudando, como eu estou estudando agora, assim, no momento, no quarto período, eu vi pneumonia, tuberculose, DPOC, eu tinha visto antes, está voltando agora, asma, atelectasia, derrame pleural, síndrome da consolidação pulmonar, neoplasia, cânceres pulmonares também. Acho que tem uns outros aí, só que agora eu não me recordo. Mas assim, pneumonia, tuberculose, acho que eu cheguei a falar pneumotórax. Então, assim, esses são. Por isso que eu falo que os principais pra gente seria pneumonia e tuberculose. Entenda que esses dois aqui, eles podem sim causar hemoptise, tá? Agora, e outra coisa, como que a gente faz o diagnóstico da hemoptise? Olha só, foi o que eu falei. Você tem que fazer a anamnese, né? Depois da anamnese entra o exame físico. Tem os exames complementares que você pode fazer, os exames laboratoriais. Quais exames complementares? Pode ser esse, foi o que eu falei. Uma tomografia, um raio-x. Nesse caso, eu acho que seria melhor um raio-x, né? Não sei dizer, depende também, né? Uma broncoscopia, que você vai ter a visualização direta da árvore brônquica para ver se o problema não é no brônquio em si, nos brônquicos em si. Pode ser fazer uma embolização da artéria brônquica, pode fazer uma coleta do lavabo broncoalveolar. Então, você faz uma avaliação clínica, tem que ter uma boa anamnese, tem que ter um bom exame físico. Aí, fez esses dois ótimos. Eu acho que eles dá para você ter uma noção do quais exames você vai pedir, né? Porque você não pede aleatoriamente assim. Então, eu quero uma coleta de descarro. De descarro não, é de lavabo, broncoalveolar. Quero um raio-x, entendeu? Então, é necessário. Sibilos. O sibilo, gente, ele é um som adventício. Na aula, tem um vídeo que eu vou gravar especificamente sobre isso, né? Eu acho que tá na parte de expansão, palpação, percussão e ausculta pulmonar, que eu vou falar sobre isso. Eu vou especificar melhor quais são esses sons adventícios que a gente tem, mas entenda que os sons adventícios, ou se não ruídos adventícios, são quaisquer outros sons que não são normal do nosso pulmão. Qual que é o som normal do nosso pulmão? O som claro pulmonar. Se você não escutou o som claro pulmonar, aí entra já aí os ruídos adventícios, né? Então, o sibilo, ele é um tipo de ruído adventício. Ele é o nosso famoso chiado. Ele é quando... Se você tiver o esteto aí, pega o seu esteto e coloca na sua traqueia, porque outro ponto de ausculta que a gente faz é na traqueia. Escuta a sua traqueia. Ela é como se fosse um barulho do mar, da onda chegando e jogando assim, ó. Assim, sabe? Então seria mais ou menos esse som que a gente escutaria, esse chiado. Só que em vez de a gente escutar aqui, a gente vai escutar no pulmão em si. Então a gente sabe que isso é patológico, isso não é fisiológico. Então o sibilo, ele é um som adventício pulmonar produzido pela passagem do ar em alta velocidade por uma via aérea estreita, tá? E esse som, ele é descrito como um chiado ou um assobio, tá? Geralmente agudo. Da onde que eu tirei que ele parecia... Acho que estava escrito aqui. Uai. Eu acho que, gente, eu acho que eu confundi. Eu acho que ele não é. Não. Acho que não é esse que parece com o som da traqueia. Peraí. Eu realmente confundi. O que acontece? Esse som que eu falei, eu sabia porque eu tava tentando pensar, porque o sibilo eu conheço como o miado do gato, porque o pulmão vai ficar como se fosse miado. É um chiado que a gente escuta. Eu tava pensando, como que é um miado do gato vai ser associado com o som do mar, entendeu? Mas peço mil desculpas, tá? Mas o do som do mar é o som bronquial. O sibilo realmente é o miado do gato, é o chiado, é o assovio que a gente tem, tá? Então, desconsidere essa última parte que eu falei, tá? Esse som é descrito como chiado ou assobio geralmente agudo, tá? Esse som indica provavelmente uma obstrução brônquica, tá? Seja ela central ou seja ela periférica. Então, se você tem um sibilo,
Então você já entende, pô, tem alguma coisa obstruindo um brônquico. Aí a gente tem uma obstrução variável e uma obstrução física. A obstrução variável, basicamente, a via é, lembrando que é o som do ar passando em alta velocidade por uma via aérea estreita. Então, o primeiro que eu estou falando aqui agora é uma obstrução variável em que a via aérea estreita ela fica estreita e depois ela volta ao normal, por isso que ela é variável. Então, após o contato com estímulos, por exemplo, com um estímulo que causasse essa obstrução, esse sibilo e tudo mais, ela voltasse ao normal. Obstrução física. A via aérea ela vai permanecer estreita de forma estrutural, então pode ser provocado por algum tumor, pode ser algum corpo estranho, pode ser uma fibrose cicatricial. Então, obstrução variável, ela fica obstruída por causa do alérgeno, daquela substância ali, sei lá, do alérgeno, ar frio, daquela coisa, daquela partícula que a gente combinou. E após essa partícula sumir com o contato, assim, volta normal a estrutura, ela não fica estreita. Só que tem a obstrução física que ela vai permanecer estreita estruturalmente. É isso, né? Tem muita coisa que falar sobre o sibilo, não. Então, a gente falou da tosse, a gente falou da hemoptise, a gente falou do sibilo, e agora a gente vai falar sobre a oximetria do pulso, prometo que está acabando. Vocês estão vendo um exemplo clássico de como que acontece uma tosse. Eu puxei meu peito, meu diafragma, meu abdômen, tudo trabalhar em conjunto, minha glote, para eu expelir essa suposta partícula que no meu caso é um catarro. Oximetria do pulso é um método não invasivo, tá? Aquele lá que a gente chega com o oxímetro no dedinho para ver justamente como está a sua saturação sanguínea, né? Do seu oxigênio, a sua saturação periférica. Então, assim, ela vai estimar mais ou menos a porcentagem da hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina, ela está no sangue. E a principal função da hemoglobina é carregar, transportar oxigênio. Então, se a saturação estiver baixa, tem pouca, vamos dizer, pouca hemoglobina arterial sendo saturada, sabe? Então, a oximetria ela é basicamente o resultado de uma boa ventilação pulmonar, da eficiência da membrana capilar de fazer essa troca gasosa. Não essa troca gasosa, mas não sei explicar, mas enfim. Então, é mais ou menos isso, é a oximetria. Agora, o que pode comprometer a oximetria? Pode ser fatores fisiológicos, baixa perfusão periférica, por exemplo, em casos de hipotensão ou em casos de choque, o paciente vai ter uma baixa perfusão periférica, então isso pode acabar prejudicando na oximetria. Eu acho que em caso de paciente com choque, você nem coloca o oxímetro não invasivo. Eu acho que no caso já é invasivo. Na verdade, eu nem sei dizer se existe uma oximetria invasiva. Deve ter oximetria invasiva. Tem a invasiva, que eu vou falar dela aqui agora. Que não é basicamente chamada de uma oximetria invasiva, mas é porque assim, já vou falar de uma vez. Quando você tem esses problemas que você não tem uma precisão exata da oximetria, porque pode acabar interferindo, aí você já entra com a gasometria, tá? Que aí sim, essa é invasiva, que você vai coletar. Tem vários lugares, mas geralmente é aqui, ó. Na radial, a ulnar é bem difícil fazer, tá? Mas na radial é coletada para já saber várias coisas. Acidose, acho que o lactato também. Ou seja, acidose, ver se não tá com alcalose também, pelo jeito aqui, para você saber a oximetria, a quantidade de saturação sanguínea, sabe? Então, baixa perfusão periférica, hipotermia, arritmias cardíacas, tudo isso pode
prejudicar na avaliação desse oxímetro, né? Fatores externos, movimentação excessiva do paciente, uso de esmalte escuro influencia, uso de unha postiça, unha falsa, também influencia. Eu fico pensando no caso, Deus me livre e guarda o paciente, da paciente chegar e ela tá com uma unha de gel na emergência e a gente precisar. Eu acho que é aquilo, né? Não conseguiu fazer, vai ter que entrar, não vai conseguir tirar lá na hora, tem que entrar com a gasometria. A cianose, que a gente conhece, a cianose é clássica, né? A famosa coloração azulada que a gente tem. A cianose, basicamente, ela é resultado da baixa saturação da hemoglobina. Nosso sangue, ele vai estar pouco sendo oxigenado, então vai estar mais presença de sangue desoxigenado presente do que oxigenado. Então por isso que nosso corpo fica com essa coloração azulada, sabe? Então olha só, cianose é a coloração azulada da pele ou mucosa, tá? Atribuída ao aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio. Aí acontece quando a saturação no sangue arterial cai abaixo de 88%. Isso, não esquece, eu ia falar, mas é porque um choque assim, geralmente eu acho que é abaixo de 70%, 66%, alguma coisa por aí. Mas 88 já é bastante sério, porque eu acho que o normal, acho que não sei se é acima de 94, se é acima de 96, eu não lembro direito. É, de 95 a 100. Porque eu acho que na aula falou 94. Assim, uma coisa que eu vou falar com vocês. Ah, pra ter essa cianose aí, do corpo inteiro ficar azulado, ela é tardia, tá? Principalmente no choque, tá? No choque pode acontecer, mas é um sintoma tardio. Então, você não espere chegar a cianose para você começar a tratar o paciente, não, tá? Já começa a tratar ele bem antes. E a cianose, ela pode ser central e periférica. A central, basicamente, ela vai acometer os lábios, a língua, principalmente a ponta da língua. Mete a língua do paciente para fora se você tá com dúvida. Eu acho que meio difícil. A boca tá azulada e a língua não tá, né? Então acho que já dá para você identificar pela boca. Então comete os lábios, comete a língua, comete a mucosa oral, a face. Então, assim, aí, além disso, e a periférica já vai cometer principalmente os dedos das mãos, o dedo dos pés, a ponta do nariz também, a orelha. São áreas periféricas, assim. O nariz, pra mim, não seria periférico, mas tá aqui, né? E a cianose central, ela é provocada por o quê? Por qualquer algum problema que envolva, qualquer problema que seja ele cardíaco ou pulmonar. Não que a cianose não seja, a cianose periférica, no caso, não seja, isso também. Só que como que a gente vai diferenciar assim mesmo? A cianose central, quando você coloca o oxigênio no paciente, o paciente já melhora. A cianose em si, que eu digo, ela desaparece, entendeu? Na periférica, isso não acontece. Mesmo você inalando o oxigênio, não acontece. Outra coisa, vamos supor que minhas extremidades estão azuladas. O meu corpo tá azulado, eu vou lá e coloco minha mão em água quente. Na cianose central, não vai desaparecer. Agora, na cianose periférica, já vai desaparecer esse azulado, né? A cianose em si. E que mais? Acho que é isso. Na parte da cianose, né? Aí a gente entra, por último, e não menos importante, sobre o baqueteamento digital, que eu descobri uma fake news que eu achava que era, né? Mas é o seguinte, paqueteamento digital é basicamente essa condução que acontece aqui com os seus dedos.
Já vou adiantando que pra mim eu bati o olho nisso aqui, eu já achava logo de cara que era o DPOC. Mas, pasmem, o DPOC ele não causa baqueteamento digital. Então, se o paciente tiver um DPOC e apresentar baqueteamento digital, saiba que outra causa, outro sintoma está causando, outro problema está causando esse baqueteamento digital. Ana Clara, o que que pode ser, o que que causa esse baqueteamento digital? Câncer de pulmão, abscesso pulmonar, cirrose hepática, cardiopatia congênita cianótica, doença inflamatória intestinal. Então, assim, várias coisas podem causar o DPOC. O paciente pode chegar lá com um DPOC exacerbado, pode apresentar o baqueteamento digital. Então, seriam duas coisas que você teria que tratar, né? A DPOC e o problema, fazer uma boa anamnese, né? Para entender qual seria esse problema secundário, o problema primário que ele chegou por causa da DPOC. Secundário, porque você observou nas mãos. Qual seria o problema secundário, o diagnóstico secundário, assim? Aliás, diagnóstico secundário que você fala? Eu acho que é para você tratar o baqueteamento digital. Olha só, então, baqueteamento digital, inicialmente reconhecido por Hipócrates em 400 a.C., por isso que além dele ser chamado de baqueteamento digital, também pode ser chamado de hipocratismo digital. Nunca nem ouvi falar desse nome. Primeira vez, conheci mais como baqueteamento digital também, tá? É um sinal associado a diversas doenças, geralmente graves e localizadas de localização torácica. É adquirido, você pode adquirir com a doença, pode surgir uma doença ou pode ser hereditário, principalmente autossômico dominante. Lembra que eu havia citado no MOD, que o MOD ele seria uma diabetes mellitus autossômico dominante, que é quando acontece o seguinte, apenas um gene do pai ou da mãe tá alterado, que pode levar ao não comprometimento, mas pode levar você ter essa doença, entendeu? No caso do MOD, tem que ser pelo menos de 2 gerações, né? Aqui eu não sei específico, mas eu sei que ela pode ser tanto adquirida quanto hereditária. Aí, o que que acontece, assim, né? A gente já sabe, basicamente, que é o aumento do volume que você vai ter dos dedos e da unha. Eu não sei se vocês vão conseguir observar minha unha aqui assim. Acho que pior assim, mas a minha unha, ela o quê? Ela tem uma depressãozinha aqui, depois ela levanta e vai reta. O que que acontece no baqueteamento digital? Essa depressão aqui que tem aqui, ó, ela não existe. Ela vai fazer meio que um morrinho assim e depois ela cai. Ela vai. Não é que eu acho que tem uma foto melhor aqui que dá pra vocês entender. Não é que ela cai, mas o dedo fica. Ah, difícil, gente, você identificar o baqueteamento digital de um dedo normal, não. A imagem acima é o dedo normal, a imagem abaixo é o baqueteamento digital. E o que mais? Tem um casozinho aqui, o seguinte, ó. Vamos ler ele. Paciente do sexo feminino, 25 anos, professora, com queixa de tosse sem expectoração há mais de um ano, sem melhora com antibióticos. A tosse piora com o frio e os cheiros fortes, sem melhora. Não, já li isso, principalmente de manhã à noite e à noite. Também refere episódios de coriza, nariz escorrendo, prurido nasal, coceira, principalmente no inverno. Nega pirose. Pirose é. O que é pirose mesmo? Pirose é. Eu acho que é azia, né? Nega pirose, dor torácica ou gotejamento pós-nasal. Ao exame físico, ausculta pulmonar com raros sibilos expiratórios. Realizou espirometria, que mostrou distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Lembra que eu falei que se tem sibilo pode indicar uma obstrução brônquica? Então, um distúrbio ventilatório obstrutivo leve com prova broncodilatadora positiva. Raio-X de tórax normal. O que vocês acham que é isso? Aqui
No gabarito, tá, pode ser uma rinite alérgica sazonal, que é o que eu pensei de primeiro, que piora com cheiro forte, de manhã à noite, e principalmente com ar frio, né? Então faz mais sentido ser uma rinite alérgica sazonal. Mas também tem que o diagnóstico pode ser como asma também, tá? Um outro que a gente tem, ó, paciente do sexo masculino, 68 anos, advogado, com queixa de tosse com escarro avermelhado, com raios de sangue há mais de 2 meses. Então a gente tem aqui uma hemoptise. Refere episódios diários, 2, 3 vezes ao dia, sem fator desencadeante. Ele é tabagista, tem 40 anos maço, nega febre, dispneia ou dor pleurítica, mas percebeu perda ponderal de 8 quilos no período. Nega uso de medicamentos ao exame físico ausculta pulmonar com redução de murmúrio vesicular no ápice pulmonar esquerdo. Cara, isso aqui é sugestivo claramente de um câncer de pulmão, tá? Pô, ele é tabagista. A partir de se a carga a carga tabagista for acima de 20 anos maço, já indica um sinal forte que pode ser alguma doença pulmonar grave, tá? Então, ele é tabagista há mais de 20 anos, tem tosse crônica. Ah, Ana Clara, mas você falou que a tosse crônica, ela raramente está em câncer de pulmão. Ela raramente tá, mas pode acontecer. Nesse caso, é porque tem 2 diagnósticos aqui, tá? Mas pode acontecer. Tem escarro hemoptóico há mais de 2 meses, perda ponderal. Então, assim, isso é sugestivo de câncer de pulmão. Só que também pode ser uma tuberculose pulmonar. A tosse crônica, o escarro hemoptóico aí também, perda ponderal, ausência de febre enfraquece a hipótese diagnóstica, tá? Então, o mais correto aqui seria o câncer de pulmão em si. E é isso, gente. Espero ter ajudado de alguma forma. Hoje a gente conseguiu explicar direitinho sobre os principais sintomas respiratórios, porque quando entra na parte de inspeção, ausculta, quando chegar na parte das doenças em si, a gente vai entender melhor o porquê desses sintomas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me mande mensagem que eu tentarei ajudar. Um grande beijo, e é isso.